Minecraft, você conhece? Fala galera, Léo trazendo mais um vídeo pra vocês. E quem tá aqui no meu lado é Gustavo. Fala galera que fala Gustavo Gameplay. Tá, agora eu vou botar as 5 histórias de terror incrivelmente assustadoras que já aconteceram no passado. Tá. Casa mal assombrada, espírito fantasma, escuro, lugares fechados. Madrugada, estes são alguns dos medos mais comuns de todo o mundo. Cemitério, assombrações, histórias de objetos que fazem algum tipo de artimanha. Um conto ou história verídica de terror tem todos os tipos de elemento para acontecer. Quando o susto é processão demoníaca, exemplo, o medo e o pavor das pessoas ficam instaurados. Aqui no site Fatos Desconhecidos, nós mostramos para vocês os 4 casos mais assustadores de pessoas demoníacas da história. Você compraria um anel, por exemplo, que pudesse causar a sua morte em uma pintura assombrada? Tá. Você compraria um anel, por exemplo, que pudesse causar a sua morte em uma pintura assombrada que espalhasse medo e terror para sua casa? Você teria coragem de pendurar na sala de sua casa? Separamos para vocês uma lista com histórias assustadoras de terror que aconteceram pelos contos do mundo. Essa pintura retratada, Um Garoto Triste, feita por Bruno Amado, é uma cópia que foi produzida em massa e que repercutiu bastante na mídia. Um bombeiro alegou que a pintura tinha sido causada de vários incêndios em diversas causas. Segundo relatos, tudo chegava a ser destruído nos lares. Só o quadro que permanecia intacto e todos os registros de incêndio. O tabloide The Sun acabou fazendo uma matéria relatando que o quadro era assombrado e que insistava incêndios e desde então os cães foram instaurados. Tempos depois, a BBC investigou o caso das pinturas e revelou se elas estavam cobertas por um verniz repelente de fogo e por isso que os quadros permaneciam intactos durante os registros de incêndio. Ou seja, isso tudo foi uma farsa. Tinha repelente contra fogo nas cópias. 2. O anel de valentismo. Esse anel possui uma joia chamada de Olho do Tigre incorporado e permaneceu uma das maiores estrelas do cinema mundo de Hollywood, duplo Valentino. O astro morreu de uma úlcera perfurada e as pessoas começaram a colocar a causa da morte no anel, alegando que utilitário para os dedos era assombrado. Segundo a lenda, Valentino mostrou o anel a um amigo e o mesmo afirmou que ele tinha uma visão pálida, imortal. Tempos depois, Valentino fracassou na bilheteria e morreu dentro de 6 anos. Após a morte do astro, um gangster chamado Joe Casio comprou o anel, mas se recusou a colocar no dedo até que a maldição tivesse desaparecido. Passando alguns anos, ele revelou colocar o objeto entre os dedos e uma semana depois foi morto, devido a um acidente de automóvel. Tempo depois, ele foi para a mão de um outro dono que também morreu em seguida. Ou seja, morreu em um acidente. O cara é um gangster, então deveria estar perseguindo ele. 3. A cama de Belícia Assombrada.
O caso dessa beliche se tornou tão famoso que foi para o programa Usul Mister, um caso chamado Alan de Bateman, levado a uma cama de beliche para a casa onde moram. E depois de uma mudança de local, o dormitório, coisas estranhas começaram a acontecer. As crianças da casa ficaram doentes. O raio da família ligava sozinho e pulava de estação para estação, explicavelmente, e os filhos começavam a alegar que avistavam uma bruxa. Um belo dia, voltando para a cozinha sozinho, Tamara ouviu uma voz dizendo: "Vem aqui", no fundo da garagem, e avistou um fogo começar a subir. Quando ele subiu para pegar o extintor e voltar para apagar as chamas, o fogo havia desaparecido. Misteriosamente, devido ao caso, os Tamaras resolveu pôr fogo no beliche. É só assim os estranhos acontecimentos misteriosos para acontecer. 4. A caixa mais assombrada. Joy Coble havia ordenado que seus ajudantes criassem uma arca para seu primeiro filho. Desconte com o resultado. O cara bateu nas costas de seu ajudante e ele acabou morrendo, prometendo vingar a morte. Outros companheiros passaram sangue seco de coruja no peito, e um homem que se demoniava exorcistava acabou amaldiçoando o peito do rapaz. Tempos depois, um total desses mortes foram atribuídas por conta da região amaldiçoada. Os filhos de Cole também morreram, todos pela mesma causa. 5. Annabelle, boneca assombrada. A antiga boneca havia sido comprada pela mãe para dar à sua filha, Donna, no ano de 1970. A boneca sempre foi colocada na cama da garota, em um pequeno apartamento que dividia o seu amigo Angel. Tempos mais tarde, ela começou a fazer coisas estranhas e assustadoras. A boneca aparentemente tinha capacidade de se mover por conta própria, pois quando a menina voltava para casa, encontrava seu antigo presente em uma sala diferente de onde tinha deixado. Certo dia, ela chegou em casa e encontrou uma mensagem dizendo: "Ajude-nos". Mais tarde, sangue começou a aparecer na boca da boneca. A dona decidiu uma sessão espírita, onde foi retratado que o brinquedo se chamava Annabelle. Um garoto de 7 anos que tinha sido encontrado morto no terreno de um apartamento, o espírito foi encarnado na boneca para que ele pudesse ter uma companhia em uma noite e seu quarto enche. Foi acatado por uma estranha força invisível, que o deixou com 7 marcas de garra no peito. Com medo, os amigos solicitavam a presença de investigadores paranormais, e eles constaram que a boneca era um espírito demoníaco que buscava os hospedeiros humanos e caçava fraquezas emocionais em garotos. Os investigadores levaram a boneca para o apartamento para um museu oculto, onde ela permanece presa. Segundo os relatos, a boneca ainda se move ao redor dos lugares. A rosa para os visitantes. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha dado aquele friozinho na barriga de sempre. E valeu!